A gente pode contar a história do jogo de hoje por diversas perspectivas, tá? Vou começar, por exemplo, te dizendo que nesta Premier League, Erling Haaland tem sozinho tantos gols quanto todo o time do Manchester United, 11. Também posso te dizer que desde a chegada de Pep Guardiola aqui em Manchester, o City, dentro da Premier League, tem 145 pontos a mais do que o Manchester United, uma média de mais ou menos 20 pontos por temporada a mais para o City em relação ao United. Também posso te dizer que, antes do jogo de hoje, o Manchester City, de 2011 para cá, visitou o Manchester United em Old Trafford 24 vezes pela Premier League e venceu 13, ok? De 2011 para cá. Para você achar 13 vitórias do Manchester City aqui em Old Trafford antes de 2011, você tem que ir para 1970 para chegar à 13ª vitória no universo de 66 jogos, tá? 66 jogos para 13 vitórias do City entre 70 e 2011, 24 jogos para 13 vitórias do City, agora 14, de 2011 para cá. As cores da cidade de Manchester estão mudando. É claro que falar em tamanho de clube, de olhar para toda a história, ainda é bobagem, porque o Manchester United ainda é um clube com muito mais títulos do que o Manchester City, na Inglaterra, na Premier League, na Europa, na Liga dos Campeões e tudo mais. Mas a gente já pode olhar para uma fatia considerável da história recente, de pelo menos 10 anos em que o Manchester City é o dono de Manchester, né? Porque 10 anos atrás foi a última vez que o Manchester United conquistou a Premier League. Sir Alex Ferguson se aposentou e desde então o time sequer disputou o título da Premier, sequer brigou por título da Premier League e nessa temporada claramente não vai brigar mais uma vez. Hoje foi um passeio, tá? Hoje foi um passeio. O primeiro tempo foi até meio pau a pau e mesmo sendo um pouco pau a pau em número de chances claras criadas e tudo mais, o Onaná teve que fazer algumas defesaças, né? A segunda, inclusive, antes do apito para o intervalo, foi um negócio de cinema. Aliás, o Onaná foi o melhor jogador do Manchester United em campo. A concorrência não foi tão dura assim, mas mesmo assim vale deixar os elogios aqui para o goleiro tão criticado nesse começo de temporada e que agora começa a entregar grandes atuações, como por exemplo no meio de semana contra o Copenhagen. No segundo tempo foi um baile, foi um passeio, foi um jogo-treino aberto para a imprensa e para a torcida, porque o Manchester City poderia, se tivesse forçado e se quisesse cansar mais as próprias pernas, ter saído daqui com uma goleada histórica, como por exemplo 12 anos atrás, quando meteu 6-1 aqui contra o Manchester United de Alex Ferguson, aquele jogo do Balotelli. Inclusive, foi antes de hoje a última vez que o Jonny Evans tinha sido titular do Manchester United num derby de Manchester. E passaram-se 12 anos e ele volta ao time titular do Manchester United no derby de Manchester por opção do técnico Ten Hag. Eric Ten Hag sofre pressão, ok? No Manchester United. Não interna. Se você pensa que esse é um resultado, que esse é um começo de temporada que coloca o Eric Ten Hag próximo da demissão, eu te ofereço a minha perspectiva daqui. Não é. Pelo menos por enquanto, não vejo qualquer proximidade de demissão de Ten Hag aqui por parte da diretoria do Manchester United, que inclusive a gente não sabe se o diretor de hoje vai ser o diretor de amanhã, por conta do processo de venda de alguma parte do clube para outros donos. De qualquer forma, existe uma pressão externa. Hoje eu senti isso mudando claramente. Tem certos termômetros que dá para usar, tá? O primeiro, o principal e mais importante é o da torcida. A torcida que já vem vaiando alguns jogos, o time indo para o intervalo ou no apito final, vaiando substituições do próprio Ten Hag, especialmente quando envolvem o Højlund, que foi um dos que eu acho que se salvaram hoje dentro de campo com a camisa vermelha. Em defesa do Ten Hag, o Højlund ainda não tem condições de jogar 90 minutos, então ele tem tirado por questões físicas e não técnicas, mas de qualquer forma há uma impaciência da torcida do Manchester United que vem a Old Trafford com o trabalho do Eric Ten Hag. Há uma impaciência também da imprensa. As perguntas nas entrevistas coletivas estão ficando cada vez mais duras, mais ríspidas e está criando-se um clima um pouco mais pesado. Mas a diretoria é quem toma a decisão final, por isso que eu acho que seria errado da minha parte falar, olha, daqui a pouco o Ten Hag vai ser demitido. Não tenho essa informação e não sinto isso nem de perto acontecendo. Olhando para o outro lado, minha gente, o Manchester City desfila num jogo grande nessa temporada. O Manchester City consegue trazer mais um capítulo muito bonito para a própria história, que é bailar em Old Trafford. Esse estádio aqui, ele historicamente
é o lugar em que o Manchester City vinha na esperança de talvez celebrar um empate. Desde que a grana chegou e foi bem investida, o Manchester City tem transformado o Teatro dos Sonhos no Teatro dos próprios sonhos. Existe um abismo cada vez mais claro entre o lado azul e o lado vermelho da cidade de Manchester. Quando parece que esse abismo vai diminuir um pouquinho, ele vai para a direção contrária e esgarça-se ainda mais.